No mercado cripto, sem dúvida, você já ouviu essa máxima. Compre Bitcoin a qualquer preço. Bitcoin só se compra e não se vende. Você já ouviu isso? Eu já. Agora, será que essa é a melhor saída de investimento para quem tem pouco capital? Ou será que existe uma outra forma de multiplicar seu capital de maneira exponencial usando Buy and Hold? É o que nós vamos falar nesse vídeo. Olá CryptoPowers, eu sou Gustavo Correa, sou da Power Inc, Trade e Análise e vou trazer para você mais um vídeo aqui falando sobre criptomoedas. Convido você já a deixar seu like, se inscrever aqui em nosso canal que não custa nada. Vou lhes contar uma breve história de um investidor pequeno, assim como a maioria de nós. No final de 2022, ao ouvir falar sobre Bitcoin, então ele consumiu todo o material disponível na internet a respeito disso. Descobriu que Bitcoin não é uma bolha e descobriu que o Bitcoin é a maior revolução financeira da história. Também começou a acompanhar influenciadores que diziam que o Bitcoin vai chegar em 100, 250 e até $1 milhão. Ele é um pequeno investidor, trabalhador, nunca viu R$100 mil na sua conta. Então ele começa todos os meses separar uma parte do seu salário. Ele compra Bitcoin a qualquer preço, todos os meses, com muita regularidade. O Bitcoin inicia a sua bull run e lá em 2025 ele observa Bitcoin batendo o seu topo histórico e batendo os tão esperados $100 mil. Ele acaba vendo que com o preço médio que ele construiu ao longo do tempo, ao longo de 2, 3 anos, multiplicaram seu capital em 3 vezes. Mesmo assim, isso ainda significou pouco para ele em sentido monetário. Apesar de uma bela multiplicação de 3 vezes, seus pequenos aportes não foram o suficiente para fazer diferença em sua vida e até mesmo lhe trazer liberdade financeira. Ao chegar nessa nova máxima, os youtubers, os influencers, cada vez mais começam a falar em alta infinita que o Bitcoin vai ultrapassar os 100 mil, vai aos 250, 500 e até $1 milhão. Como 3 vezes de multiplicação não foram o suficiente para lhe trazer um impacto financeiro real, ele decide então continuar comprado, já que o Bitcoin, de acordo com esses especialistas, vai continuar se multiplicando de maneira ainda mais exponencial. No entanto, isso demarca o topo do mercado e ele enfrenta o seu primeiro bear market, enfrentando amarga desvalorização e o ciclo se reinicia. Olha só esse gráfico, pessoal, esse é o gráfico semanal do Bitcoin, o gráfico histórico, tá? E aqui nos mostra as bull runs, né? As corridas que o Bitcoin fez em toda a sua história. Veja só que na primeira corrida, ó, ele chegou a multiplicar o capital das pessoas que entraram em 600 vezes, 650 vezes. Nessa segunda corrida, o Bitcoin multiplicou o capital de quem estava posicionado em mais de 519 vezes, tá? Nessa terceira corrida, o Bitcoin já multiplicou menos que na outra, 95 vezes o capital investido. E nessa última corrida, o Bitcoin produziu, para quem estava investido, 17 vezes o capital investido. Em cada um destes ciclos de alta, o Bitcoin entregou menos potencial de valorização. E isso é de se entender, já que o ativo, para dobrar de tamanho vez após vez, ele precisa de cada vez mais capital, o que é bem difícil de se conseguir. Para termos uma ideia, se o Bitcoin fizer do fundo que foi formado agora em 2022 até apenas o antigo topo histórico, ele terá que performar 319%, ou seja, 3 vezes, aproximadamente 3 vezes a multiplicação do capital de quem está investindo. Alguns já têm acreditado que o Bitcoin no próximo ciclo ele vai romper máxima histórica e que vai entrar no patamar dos $100 mil. Isso quer dizer que o Bitcoin valorizaria 5 vezes o capital de quem investiu lá no final do ano de 2022, multiplicando o capital em 5 vezes. Então note como a capacidade
de multiplicação de capital do Bitcoin vai ficando cada vez menor. De fato, para muitas pessoas faz bastante sentido fazer compras regulares em Bitcoin. No entanto, para pequenos investidores com pequeno capital, como nós vimos aí neste gráfico do Bitcoin, a valorização do Bitcoin, mesmo que ele vá lá bater os 100 mil dólares, vai multiplicar o capital para quem comprou lá no fundo 5 vezes, mas para a maioria das pessoas que está comprando no meio do caminho, talvez fazendo preço médio, vai aumentar o capital em 2 ou 3 vezes. Para os pequenos investidores, isso talvez não cause nenhum impacto forte em sua economia. Talvez por conta de que seus aportes não foram grandes o suficiente a fim de lhe causar um impacto financeiro, como o exemplo que contamos nessa história. Agora, um movimento muito forte que muitos investidores pequenos fazem e que eu particularmente faço e gostaria muito de compartilhar com você, que é a estratégia de comprar, ao invés de Bitcoin, comprar altcoins com bons fundamentos. Essas altcoins bem pequenas, que custam aí frações de dólar, podem, numa nova corrida do Bitcoin, performar 3, 5, 10, 100 vezes mais que o Bitcoin. E isso aconteceu no passado recente. Então nós podemos olhar para o passado e ver, ao passo que o Bitcoin se valorizou, altcoins performaram muito, muito, muito acima do próprio Bitcoin. A realidade é que para pequenos investidores, uma valorização de 1, 2, 3 vezes faz pouco impacto. Mas quando você consegue alocar em altcoins e se aproveita dos movimentos rápidos durante a bull run que o Bitcoin dá, essas altcoins pequenas começam a performar muito bem e, ao performarem bem, elas causam um grande impacto financeiro em sua carteira de investimento. É por isso que eu mesmo, por exemplo, adoto a postura de não comprar mais Bitcoins. Os que eu comprei já estão lá. Agora eu foco e faço compras parciais em altcoins e que podem sim entregar belas valorizações. Até mesmo vou deixar um card aqui de um vídeo que nós falamos a respeito de algumas moedas que, dependendo do aporte que as pessoas fizerem nelas, podem tornar pessoas milionárias, de acordo, logicamente, com o aporte que elas fizerem. Uma coisa que vale muito a pena destacar aqui é o seguinte: não adianta você colocar 10 dólares, 100 dólares em uma moeda ou no próprio Bitcoin e pensar que você vai ficar rico. Isso não existe. Certamente é necessário um aporte muito maior e consistente para que numa valorização exponencial você realmente possa ter ali uma substância monetária grande. Caso contrário, vai ser uma valorização exponencial ou não sobre um capital muito pequeno. Isso vai gerar pouco impacto sobre você. Eu estou olhando aqui o CoinMarketCap e dá uma olhada comigo aqui em algumas moedas. Vamos dar uma olhadinha, por exemplo? Olha só aqui, ó. Vamos dar uma olhada, por exemplo, em ADA Cardano. Hoje ela ocupa a 8ª posição no CoinMarketCap. Existem muitas baleias antigas de Bitcoin que portam em suas carteiras quantidades pesadas e massivas de ADA Cardano. A ADA Cardano está custando nesse momento 30 centavos de dólar e o seu topo histórico foi lá em 3 dólares. Se numa próxima bull run ADA apenas retornar ao seu topo histórico, nós estamos falando aqui de uma valorização de 10 vezes. Veja como começa a ficar interessante para o pequeno investidor ter uma multiplicação de 10 vezes. Então, centavos de dólar podem comprar uma moeda como ADA. Vamos ver outro exemplo. Vou voltar aqui para o site. Hedera, né? HBAR. Veja só, o topo histórico dela foi lá em 50 centavos de dólar. Quanto ela está custando hoje? Gente, ela está custando 5 centavos de dólar. Mais uma vez, uma moeda como essa, na próxima bull run, se o Bitcoin chegar ao seu topo histórico, é muito provável que Hedera supere o seu topo histórico, porque é o que normalmente ocorre. Normalmente, boas moedas, bons projetos acabam recebendo um tanto do market cap que vai cair no Bitcoin, e isso já é o suficiente para jogar para cima a sua capitalização, ao mesmo tempo o seu preço. Um outro exemplo aqui, ó, é Optimist. Olha bem, ocupa a posição 46 do CoinMarketCap, tem na sua capitalização apenas 1 bilhão e 100, que é muito pouco, muito pouco.
está custando nesse momento 1,60, $1,60 e teve o seu topo histórico em $3, né? Foi lá? 3,10. Só que OP não passou ainda por uma bull run. Ela vai passar na próxima bull run. Será que não vai respingar nada no pratinho da OP? OP não passou por uma bull run aqui desde o seu lançamento. Então isso é bem interessante a gente ficar de olho em moedas como essa. Veja outro exemplo aqui que eu vou trazer para você. Near Protocol. Olha só, Near está custando 1,40 agora, tá? E a gente sabe dos bons fundamentos que Near tem. Aí quando você vai olhar ali, ó, Near tem 1,3 bilhão de market cap. É pouquíssimo, muito pouco. Ela está ocupando a posição hoje 39, tá? No CoinMarketCap. Agora olha o seguinte, qual foi a máxima histórica de Near? Quando você olha aqui, a gente observa que foi 20,40, tá? Então lá, ó, vamos colocar, olha só, vou abrir a calculadora aqui para facilitar nosso cálculo. 20,40 dividido pelo preço corrente, que está 1,40, descontadíssimo em relação ao seu topo histórico na última bull run, quanto que dá? 14 vezes de valorização. É uma estupidez da capacidade de valorização. Você consegue entender? Você consegue? Faz sentido para você isso? Entra na sua cabeça essa verdade? Eu não estou aqui dizendo que não se deve investir em Bitcoin, tampouco estou aqui dizendo que investir em Bitcoin e ter 3 vezes de valorização é ruim. Não estou dizendo isso, é ótimo, é excelente. Só que agora, o que você tem que pensar é o seguinte, faz sentido para você pequeno capital se transformar em 3 vezes? Ou vale a pena, se você não tem muitas condições, você colocar um pouco de capital e isso se multiplicar 10 vezes? Com certeza, as 10 vezes vão fazer ainda mais sentido para você e vão ter impacto monetário na sua vida, nas condições que você pode ter. Essas moedas estão com market cap pequeno, já tiveram um topo muito grande, já tiveram no passado uma movimentação muito forte. Isso, por sua vez, mostra o potencial que esta moeda, potencial que esses projetos ainda têm de alcançar altas performances durante a corrida do Bitcoin. Isso parece fazer sentido para você? Comenta aqui embaixo e deixa já a sua opinião. Amigos, espero ter ajudado de alguma maneira. Deixa aqui seu like e não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Também sugiro você assistir um dos vídeos que vai aparecer agora aqui na sua tela. Um abraço, até mais, fui!